Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Natane e hoje nós vamos estudar sobre largura de banda e taxa de transmissão. Imagine uma rede local, uma LAN, em uma casa. Nós temos aqui um exemplo com um computador de mesa, um notebook, 2 celulares e um tablet. E todos esses dispositivos estão conectados através de um roteador central, em que o computador de mesa está ligado a partir de um cabo físico e os demais dispositivos estão conectados a partir de uma conexão Wi-Fi. E durante o uso de todos esses dispositivos, cada dispositivo troca várias informações com o roteador para poder se conectar à internet. E nós já vimos que toda essa informação é lidada como bits. Cada pessoa da rede, então, pode acessar diversas aplicações, diversos serviços disponíveis na internet, seja aí como uma rede social, YouTube, e-mail, fazer trabalhos, entre outras atividades. Mas antes da gente continuar falando sobre transmissão, largura de banda, você lembra o que é um bit e o que é um byte? Quando a gente fala de bits e de bytes, a gente está falando de zeros e de 1. Quando a gente fala um número só, que seja ele um 0 ou 1, a gente está falando do bit. O que é o bit? É a menor unidade de informação que um computador consegue interpretar, que ele consegue trabalhar. Só que quando a gente adiciona mais zeros e uns, até completar 8 símbolos, nós temos então um byte. Então, um bit é só um 0 ou 1 e um byte são 8 bits. E os bits e bytes tem como a gente ainda agrupar eles em algumas unidades de medida para poder facilitar a pronúncia e o entendimento do tamanho e quantidade de transmissão de arquivos, como por exemplo o quilo, o mega e o giga. Além desse, a gente ainda tem o tera e outras unidades. E para exemplificar a importância da gente conseguir transformar um número grande de bits ou bytes em quilo, mega e giga, imagine que você quer falar o tamanho de uma música. Você gravou uma música no seu computador e quer falar para o seu amigo o tamanho que ela tem, para ver se cabe no pendrive, mandar no e-mail. E aí você poderia falar para o seu amigo que a música tem 3.521.362 bytes. Nós sabemos que esse é um número grande e que é difícil da gente compreender o tamanho disso. Então é muito mais fácil a gente falar que ela tem 3 megabytes e meio. Então por isso é importante a gente transformar para facilitar na hora da gente entender o tamanho de um arquivo ou até mesmo uma taxa de transmissão. E com isso nós temos que o B minúsculo ele é utilizado para poder representar bits, que geralmente representa taxas de transmissão, enquanto o B maiúsculo é utilizado para representar bytes, que é utilizado para poder falar de tamanho de arquivo, seja um arquivo MP3, um documento do Word, ou uma planilha, uma imagem, um vídeo, um PDF, qualquer tipo de documento. Então lembre-se, o B minúsculo é para unidades menores, que é o bit, e o B maiúsculo, unidade maior, que é o byte, que é composto por 8 bits. Ok, dito isso, a gente pode voltar para o assunto do nosso vídeo. Então vamos ver a questão de largura de banda. Imagina que um computador daquela nossa rede local, aquela rede doméstica, quer acessar o servidor do YouTube, quer ver um vídeo. Então ele manda uma requisição para esse servidor. Vamos imaginar então que a comunicação ela ocorre por meio de um cano. Sim, um cano, vamos de analogia. Da onde inicia a comunicação, que nós temos aí o botão verdinho, a gente fala que esse é o transmissor da mensagem. Se você está pedindo uma requisição, pedindo para ver um vídeo, o YouTube vai receber essa mensagem e vai te devolver falando qual que é o vídeo. Então, no caso, o servidor vai ser um receptor. E o meio em que essa mensagem sai do transmissor e chega no receptor é o que a gente chama de meio, que seria a nossa transmissão guiada ou não guiada. E toda essa comunicação ela é regida por protocolos, que são as regras que definem como que essa comunicação vai acontecer.
E o tempo que é gasto para a mensagem sair do transmissor e ir para o receptor é o que a gente chama de latência. Então, quando a gente falar em latência, lembra do reloginho, que é o tempo que a informação gasta para poder chegar no seu destino. E esse mesmo cenário, com esse mesmo computador e essa mesma requisição, a gente consegue definir, então, a largura de banda, que seria a capacidade máxima daquele canal de transmissão. Ou seja, a gente está falando da largura do cano. Se o cano é o nosso meio que está deixando a gente conversar com o servidor, de mandar bits e receber bits, a largura de banda, então, vai ser como se fosse a largura desse cano. Ou seja, a capacidade desse meio de transmissão de trafegar bits. Então, a quantidade de bits que pode passar pelo cano ao mesmo tempo que é a nossa largura de banda. E essa taxa ela é medida em bits por segundo, que é o BPS. Eu acho que você já deve ter visto por aí MBPS, GBPS. Isso significa megabits por segundo e gigabits por segundo. Ainda nesse mesmo cenário, quando a gente fala em largura de banda, no termo em inglês seria bandwidth. E nós temos um outro termo que é o throughput, que vem falar para a gente da taxa de transferência, ou seja, qual que é a capacidade real daquela transmissão em um dado momento. Então, a gente está falando também de uma outra taxa, que também é medida em bits por segundo, porém, a largura de banda é a capacidade do cano, e essa taxa de transferência é exatamente o que está conseguindo passar pelo cano. Dito isso, a gente tem novamente o mesmo cenário, só que dessa vez nós temos mais computadores. E além daquele primeiro que está acessando o YouTube, nós temos outro computador acessando o Facebook, um celular acessando o Instagram, outro celular vendo o Gmail e ouvindo música, outro celular vendo questão de localização, mais um tablet vendo o WhatsApp, fazendo pesquisa no Google. Nossa, olha esse tanto de informação que está acontecendo. Observa que no cano está entrando muito, mas está saindo a mesma quantidade. E aí, o que está acontecendo? Nesse cenário, a gente tem que a largura de banda vai continuar a mesma, apesar da gente ter múltiplas requisições. Nesse caso, a conexão fica lenta. Se tiver muita gente acessando a internet da sua casa, você vai perceber que você vai ter dificuldade de executar as tarefas rotineiras que você costuma fazer tranquilamente quando não tem ninguém usando. Isso acontece porque você tem a impressão de que essa velocidade diminui porque a latência aumenta. Lembra que a latência é o tempo que gasta da mensagem sair do transmissor e chegar até o seu destino. Então, como aqui a nossa largura de banda continua a mesma, a largura máxima aqui do nosso cano, só consegue sair uma determinada quantidade. Então, para entrar essas informações, essas mensagens, essas requisições, elas passam a ser enfileiradas. Então, demora mais para poder conseguir obter todas essas informações que nós queremos. Então, lembre aí do nosso reloginho da latência. E quanto mais dispositivo, quanto mais coisa você faz, mais você aumenta essa latência. E quando a gente fala, então, em largura de banda, a gente está falando em tanto da largura de banda de um meio de comunicação entre o seu computador e o roteador, seja um cabo ou seja um sinal de Wi-Fi. Cada tipo de transmissão tem uma determinada capacidade. Assim como a conexão que faz com que a sua casa se conecte com a internet. Dito isso, vamos analisar então os tipos de conexão e qual que é essa largura de banda de cada tipo de conexão. Aqui nós temos uma tabela que mostra para a gente alguns tipos de transmissão guiada e a internet de escada, que foi aquela primeira internet que foi possível da gente utilizar, ela tinha uma largura de banda de 56 kbps, enquanto esses outros padrões Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, dizem respeito então a uma velocidade maior, que é de 10 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo. Cada um desses tipos de comunicação Ethernet se diz respeito a comunicações cabeadas, que são regidas pelo padrão I3E 802.3.
esse padrão, cada um desses Ethernet, faixa Ethernet, gigabit Ethernet, 10 gigabit, é uma variação desse padrão do 802.3. Além dessa transmissão guiada, nós também temos as transmissões não guiadas, que aqui na tabela mostra pra gente as redes Wi-Fi, as redes sem fio, em 3 padrões diferentes. Todos os 3 padrões são 802.11, porém cada um tem uma letra. Em que nós temos o padrão 802.11b, que transmite a 11 megabits por segundo, o 802.11g, que transfere a 54 megabits por segundo, e o 802.11n, que transmite a 300 megabits por segundo. Então a gente percebe que tem uma melhora significativa aí entre um tipo de transmissão e o outro. E para finalizar esse nosso estudo de hoje, vamos comparar 2 internets. Suponhamos que nós temos essa conexão que eu vou chamar de A e essa conexão que eu vou chamar de B. Esses números eu obtive com o site aí do FAST. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conseguir verificar a velocidade da sua internet. E o número maior que nós temos aí é a quantidade de megabits por segundo. E vem escrito bem em cima. A velocidade da sua internet é... E quando a gente vê isso, a gente é levado a pensar que o A é melhor do que o B. Só que para a gente afirmar que o A é melhor do que o B, a gente não pode levar em consideração só esse número grande que está aparecendo para a gente. Vamos ver cada detalhe? Aqui embaixo a gente consegue ver qual seria a largura de banda da minha rede, quanto que eu contratei, qual que é a largura máxima do cano que faz com que eu me conecte com a internet. Nesse caso da rede A, a largura máxima é de 200 megas, enquanto a rede B, a largura máxima é de 50 megas. E aqui nós temos que ele fala de velocidade, mas aqui não é essa a palavra ideal. Por quê? A gente viu que esse tamanho, essa taxa de transmissão, no momento, é chamado de throughput, que é justamente o que está sendo transmitido pelo cano naquele momento, o que ele consegue transmitir. E você fala, mas professora, são 200 megas, mas está transmitindo só 61, o que está acontecendo? A Anatel fala pra gente que essa diferença tem que ser de no máximo 80%, ou seja, que cada provedor de internet deveria entregar pelo menos 80% daquilo que a gente compra. Então, eu deveria estar recebendo pelo menos 160 megabits por segundo para dar os 80% de 200. Enquanto que na nossa rede B, a gente está recebendo 35 megabits e a nossa rede aqui é de 50 megas, então deveria estar recebendo aí 40 megas por segundo. Só que temos essa informação do tamanho da largura de banda, temos a informação da taxa de transferência que está acontecendo no momento. O que mais que está faltando a gente olhar? Está faltando a gente conferir se está falando de megabits ou megabytes e está faltando a gente ver a latência. Aqui nós temos 2 informações de latências. A latência não carregada e a latência carregada. Qual que é a diferença entre esses 2 tipos de latência? A latência não carregada fala para a gente do tempo que é gasto para a informação ir e voltar nesse momento desse teste para verificar a velocidade da internet. Ou seja, a gente fez um ping para poder verificar qual que é essa velocidade. Alguns outros sites colocam o nome e em vez de latência escreve ping mesmo. Então, depende do site que você usa. E qual que é a ideia? Então, se eu estou fazendo só o ping, mais nada, eu vou ter essa latência de 35 milissegundos. Mas ele também mede uma latência carregada. O que isso quer dizer? Qual seria essa latência em uma situação que eu estivesse utilizando várias outras coisas ao mesmo tempo? Então, na rede A, nós temos uma latência não carregada de 35 milissegundos, enquanto que na nossa rede B, essa latência é de 5 milissegundos. Olha a diferença. Então, avaliando essas situações, a gente pode chegar à conclusão de que a rede B, em uma demanda de até 35 megabits, ela vai ser mais rápida do que a rede A. Porque a situação da minha rede, a situação desse link de transmissão da rede B, é melhor do que o da rede A até 35 megabits. Por quê? Porque a latência é menor. Agora, se eu vou estar numa demanda de
volume maior de informação, o fato da largura do meu cano da rede A ser maior, isso aí vai me beneficiar. Mas existe ainda a questão de que a nossa latência é bem maior. Então, são coisas a serem avaliadas. E quando a gente fala, então, de velocidade da internet, a gente não pode levar em consideração só a largura de banda ou só essa taxa de transmissão. A gente precisa ver qual que é a latência dessa rede. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo.